Então a gente vai falar um pouquinho sobre testes sorológicos e vamos falar um pouquinho sobre os testes moleculares, né? Qual é a diferença entre a aplicação desses diferentes tipos de teste. Então vamos começar pelos testes moleculares, né? E a detecção dos vírus por testes moleculares, elas partem do princípio de que todo vírus tem uma cadeia genômica, seja ela um DNA ou um RNA. Então, as técnicas voltadas para pesquisar esses materiais em amostras suspeitas de contaminação, elas são de alta precisão, né, devido a essa interação do DNA com todos os processos que são feitos durante a aplicação das técnicas moleculares. Então, a gente tem as principais técnicas, né, a PCR, que é a reação da cadeia de polimerase, e a RT-PCR, que é a PCR em tempo real, é o Real-Time PCR. Ok? A gente vai ver um pouquinho as diferenças dessas duas técnicas. As outras técnicas para detecção de material nucleico é o Southern Blotting, que detecta exclusivamente DNA, e o Northern Blotting, que detecta RNA, certo? Basicamente o que a gente tem nessa figura aqui são todas as etapas da PCR, né? Então a gente tem a amostra, a gente vai purificar essa amostra, vamos amplificar, né, essa amostra, e eu já vou explicar para vocês passo a passo como a gente faz essa técnica. Aqui a gente faz uma eletroforese para confirmação da presença desse material genético, e aí a gente faz a aplicação na técnica de PCR em real time, em tempo real, que vai mapear para a gente toda a sequência daquele material genômico, se ele estiver presente na amostra que a gente está testando. A técnica de PCR básica, ela se baseia no deslocamento do fragmento genético através da inserção de uma carga elétrica. O material nucleico, DNA, RNA e as proteínas, elas têm uma carga elétrica inerente da molécula. Então, quando a gente aplica uma carga elétrica nessa amostra, a gente vai ter o deslocamento, né, o positivo vai procurar o negativo, né? Então, como o material nucleico ele tem uma carga intrínseca negativa, quando é aplicada uma corrente elétrica, ele vai migrar para o polo negativo. Então, essa migração, ela por peso molecular, ela vai mostrando para a gente alguns bandeamentos, né? E a forma com que esse deslocamento é visualizado tem duas formas, né? Então, a gente pode fazer por eletroforese e o real time. O que não varia entre as técnicas são as etapas que precedem, né, a visualização do que foi gerado a partir da aplicação da técnica. Então, a gente precisa, para fazer uma PCR, a DNA polimerase, que é uma enzima que vai juntar, né, que vai ligar os primers até a cadeia que a gente está pesquisando, a amostra de DNA, que pode ser obtida através do soro, do plasma, os primers que são sequências específicas de nucleotídeos que são adicionados àquela amostra. E se aquela amostra tiver o fragmento correlacionado à sequência de bases nitrogenadas compatível, esses primers vão se ligar e aí então vai começar a ação da DNA polimerase juntando os nucleotídeos, né, formando aqui então a extensão da cadeia, ok? Então a gente tem um fragmento de DNA que ele é clivado, que a gente já vai ver as etapas com mais detalhe, ela é clivada, e aí então o PCR nada mais é do que uma extensão de um pequeno fragmento e a duplicação, a multiplicação desse fragmento para ser possível de visualizar. Ok? Então a gente tem um fragmento pequeno, então do DNA todo a gente tem um gene específico. Esse gene específico tem que ter a sua sequência conhecida num banco de dados, né? Para que a gente possa construir um primer e esse primer ser complementar à cadeia que a gente já conhece. E aí então a sequência da reação ela vai acontecer, ok? Essa sequência ela vai multiplicando exponencialmente aquele único fragmento, aqueles poucos fragmentos que tinham na amostra que está sendo analisada. Então, a amplificação da amostra, que é uma etapa extremamente importante da reação, ela envolve 3 etapas básicas, que é a desnaturação, que acontece em temperaturas elevadas, que nada mais é do que a clivagem da dupla fita de DNA em 2 únicas fitas separadas, independentes. O anelamento é a segunda etapa, que acontece também numa temperatura elevada, mas bem inferior à fase de desnaturação, que é quando os primers vão se ligar nas suas regiões correlacionadas, correto? E a última etapa, não menos importante, é a fase de alongação ou alinhamento, né, extensão do DNA, é onde os nucleotídeos vão sendo adicionados e aí então eu tenho a formação de novas duplas fitas. Ok? Só que isso não acontece só uma vez. Então, aqui nessa imagem é possível ver que a partir de um fragmento de DNA, eu tenho 4
novos fragmentos de DNA com dupla fita. E a sequência, né, da técnica vai amplificando isso. Então, para cada uma amostra de DNA, eu tenho 4 sendo geradas. Por isso que a gente chama de amplificação da amostra. E essa amplificação chega num volume tão importante que aí a gente consegue visualizar essa amostra. E a visualização ela é feita na PCR convencional através da aplicação do produto de PCR, que aconteceu na fase anterior, desnaturação, anelamento e extensão. Tudo isso vai ser considerado o produto da reação de PCR, e a forma de leitura, uma das formas de leitura é a aplicação dessa amostra no gel de agarose. Agarose é um polímero, né, parece uma gelatina, com uma trama relativamente aberta, dependendo da concentração de agarose que é utilizada, e esse gel ele é colocado numa solução tampão, que vai estabilizar, manter o pH estável, e aí então esse aparato todo já contendo o gel, a solução tampão e as amostras que são aplicadas nesse gel, vai ser submetido então a aplicação de uma corrente elétrica. Então, como eu disse anteriormente, a cadeia de DNA ela tem uma carga elétrica negativa. Então, a tendência é que esse formado, né, o produto da PCR, ele vai migrar em direção ao polo positivo. E essa migração, ela vai parando de acordo com o peso molecular. Ok? Então a gente sempre tem a primeira banda, que a gente chama aqui o primeiro poço do DNA, do gel de agarose, é uma amostra já conhecida, com peso molecular já estabelecido. Então eu já tenho que saber que aquele material genético que eu estou pesquisando, ele tem aquele tamanho, aquele peso molecular. Por quê? O gel de agarose vai mostrar para mim as bandas que são compatíveis com a minha amostra. Então, se eu estou procurando uma amostra com 500 de peso molecular, todas essas bandas aqui, elas têm esse peso molecular. Então, eu já separei por bandeamento, por peso, né? E separo as outras também. Então, eu tenho aqui nessa amostra, né, nessa aplicação, eu tenho várias amostras que foram separadas por tamanho e por carga elétrica. Ok? Então, a PCR é a técnica. A forma de visualização da eficiência, né, da realização dessa técnica, pode ser feita em gel de agarose ou em tempo real. Né? O que seria esse tempo real? É ver todo aquele processo de amplificação que acontece lá durante a execução aplicação dos primers, da TAC polimerase, tudo isso, a gente acompanha isso em tempo real, né, o quanto está crescendo exponencialmente aquele DNA. Então, como a gente pode fazer várias amostras ao mesmo tempo, cada linha dessa aqui, ela corresponde, por exemplo, a um tipo de amostra, a um fragmento específico de DNA. Então, ela vai mostrando pra gente por identificação dada pelo equipamento ou pelas informações que a gente tem sobre o fragmento do genômico, a gente vai conseguindo mapear quanto desse genoma tem naquela amostra através da PCR em tempo real. Qual que é a diferença entre uma e outra? Obviamente, técnicas que são mais evoluídas, elas são automatizadas, elas vão requerindo cada vez menos o manuseio, né, a interferência humana, porque a gente pode errar, né, erros, por exemplo, de pipetagem, erros de aplicação da amostra no gel de agarose. Então, quanto menos tiver intervenção da mão humana, quanto mais for automatizado o processo, mais fidedigno ele vai ser. Então, sempre tomando cuidado que processos automatizados têm que ser submetidos a procedimentos de qualidade, de testagem, com uma determinada frequência. Então, a cada intervalo de uso, né, que cada fabricante determina, esse equipamento não pode ser utilizado para fazer leituras e tem que ser separado para teste, para calibragem, para ver se está tudo certo. E aí, então, a gente retoma os trabalhos aplicando as amostras. Tudo bem? Essa amplificação em tempo real, ela envolve a determinação de ciclos que a gente chama de threshold de CT ou um ponto de cruzada, que é o ponto da reação de fluorescência. Ou seja, durante a aplicação da técnica de PCR, alguns primers, a TAC polimerase, por exemplo, não é um primer, mas ela é uma enzima que ela auxilia no anelamento, ela é ligada a um fluorocromo. E esse fluorocromo, ele que é visto no final da reação, seja pelo gel de agarose ou seja pela PCR em tempo real. Então, a intensidade do brilho e a quantidade de amostra ligada nessas enzimas é que vai determinar para a gente a análise quantitativa, né, desse PCR, o produto quantitativo desse PCR. A gente usa um aparelho para fazer todas aquelas etapas de desnaturação, amplificação, anelamento. Tudo isso é feito em um equipamento que se chama termociclador. Esse termociclador ele é responsável pelo tempo, determinação de tempo e a temperatura, porque vocês viram que durante as etapas são temperaturas que vão muito altas, ficam intermediárias, ficam abaixo. Então o equipamento, a gente programa o equipamento para ele ter ciclos de tempo e temperatura para garantir que todas as etapas da PCR sejam feitas de forma adequada, porque óbvio a gente sabe que temperaturas
descontroladas podem causar a destruição do material nucleico, e aí então um erro de manuseio do equipamento pode dar um falso negativo na análise, porque a análise foi degradada por alteração da temperatura. A gente tem também a reação da cadeia em polimerase na forma de multiplex. O que é esse multiplex? Eu posso avaliar mais de uma amostra ao mesmo tempo, né? Isso facilita, isso otimiza muito os tempos de análise. Então é muito utilizado hoje em dia o formato do multiplex, justamente por essa multiplicidade, né, de corridas de amostras ao mesmo tempo. E aí a gente tem também a técnica de hibridização por microarranjos, né, que alguma literatura chama só simplesmente de microarray, que nada mais é do que uma base sólida contendo uns fragmentos de DNA hibridizados. A gente vai adicionar essa amostra que está sendo pesquisada, e na placa já foi fixado junto com o DNA um fluorocromo. Ok? Então, quando a gente adicionar a nossa amostra, essa amostra ela tende a se anelar com o que já está fixo naquela placa, que pode ser de plástico ou de vidro, tudo isso num microchip, tem o tamanho de um microchip de computador. Então, várias amostras são colocadas e os DNAs já vêm fixados na placa, e esses DNAs carregam consigo um fluorocromo. A partir do momento que houve o anelamento, né, a junção desse material nucleico, esses fluorocromos eles vão acender, eles vão mudar de cor. E aí, a partir da visualização da distribuição de cores por intensidade, a gente consegue detectar a presença ou ausência desse DNA que está sendo buscado. Então, por exemplo, é muito comum a gente avaliar uma placa de microarray com pontos vermelho, verde, amarelo, azul, que cada cor dessa me mostra uma amostra diferente que brilhou, que houve uma ligação ali entre o DNA que estava fixado na amostra e o que está sendo colocado. Lembrando sempre que quando a gente fala desse tipo de técnica, independente da técnica que está sendo utilizada, a gente precisa conhecer o fragmento, né, da amostra, a gente precisa conhecer a sequência genômica para poder aplicar a técnica utilizando os primers de forma correta. Então, de forma mais conceitual, o microarray é um método baseado na complementaridade do DNA ou RNA-alvo a determinada sequência pré-estabelecida a uma superfície de aderência, que foi aquela placa que eu falei, que já vem com aquela sequência de DNA acoplado, que eu conheço, então a gente compra essa placa já com aquela sequência, e isso é formado um arranjo a partir do momento que a gente coloca a amostra. Então a gente tem, né, a preparação toda do microarray, ele é muito parecido com técnica de PCR, porque vai utilizar cDNAs e oligonucleotídeos. Então, são substâncias que são comuns na prática de biologia molecular, principalmente para essas técnicas de detecção de vírus, né, de microbiologia. A gente detecta muito material genômico de micro-organismo através dessas técnicas. Tá? Então, o arranjo, né, a plaquinha, que é do tamanho de um chip de computador, ela já vem fixada com vários pontos de DNA, e aí, então, o que a gente pode visualizar é o que tem lá dentro, são sequências, né, são genes específicos. Cada pontinho desse aqui mostrado nessa imagem é uma sequência específica, é um gene específico. Então, quando houver a colocação da nossa amostra, a gente vai ter a complementação desse fragmento, então a gente vai ter a luminescência. Em relação ao desenho experimental, que voltou aqui um pouquinho, ele detém o conjunto de requerimentos mínimos para o sucesso e a qualidade dos resultados, ou seja, tudo que eu estou falando até agora, o desenho experimental ele tem que complementar, ele tem que contemplar, né, a amostra, eu tenho que conhecer o fragmento genético, eu tenho que conhecer a sequência gênica, eu tenho que conhecer o peso molecular, tudo isso para que o delineamento do primer que vai vir na placa do microarray, ele seja o mais específico possível. Então, o desenho experimental que a gente fala aqui é conhecer a sequência genética do vírus. No caso de um vírus desconhecido ainda, a gente vai por exclusão, né? A gente pega a família do vírus, que geralmente já se conhece, mapeia a família do vírus, faz uma comparação com o novo vírus, através das técnicas de PCR, por tamanho de banda ou por peso molecular, comparativa, análise, e aí a gente vai isolando cada vez mais aquele fragmento do novo vírus, até conseguir rastrear todo o genoma dele, e aí a partir daí, então, a gente consegue fazer a aplicação mental. Ele tem que contemplar, né, a amostra, eu tenho que conhecer o fragmento genético, eu tenho que conhecer a sequência gênica, eu tenho que conhecer o peso molecular, tudo isso para que o delineamento do primer que vai vir na placa do microarray, ele seja o mais específico possível. Então, o desenho experimental que a gente fala aqui é conhecer a sequência genética do vírus. No caso de um vírus desconhecido ainda, a gente vai por exclusão,
né? A gente pega a família do vírus, que geralmente já se conhece, mapeia a família do vírus, faz uma comparação com o novo vírus, através das técnicas de PCR, por tamanho de banda ou por peso molecular, a comparativa análise, e aí a gente vai isolando cada vez mais aquele fragmento do novo vírus, até conseguir rastrear todo o genoma dele, e aí a partir daí então a gente consegue fazer a aplicação de forma mais eficiente. E o que a gente vê durante a análise, como eu mencionei anteriormente, são os softwares, né, que fazem a leitura desse microchip. Ele vai mostrar pra gente imagens como essa. Então, aonde estiver aceso, com maior intensidade ou diferentes cores, eu tenho amostras diferentes. Nesse caso aqui da foto verde, geralmente é uma amostra única que eu quero identificar a quantidade, né, análise quantitativa. Então, quanto maior a intensidade do brilho, maior vai ser a presença da amostra. O dot blotting, ele é uma técnica específica para detecção de material nucleico na forma de RNA. Ou seja, eu pego as minhas partículas virais, eu vou promover um processo de digestão enzimática desse DNA ou RNA, e lembrando sempre que o processo enzimático ele é específico, vou aplicar o processo todinho da eletroforese novamente e vou transferir esse produto de eletroforese para uma membrana. Então, essa membrana ela vai ter vários processos específicos de limpeza para tirar as ligações inespecíficas, para tirar os fragmentos que não se ligaram, que não foram compatíveis, e aí a revelação dessa membrana é feita e a visualização também é feita em forma de bandeamentos. E ambas as técnicas, elas podem ser feitas também na técnica de microarranjo, de microarray. A única diferença é que a gente tem que conhecer muito bem se eu estou pesquisando um DNA ou se eu estou pesquisando um RNA. Então, o que vai diferenciar aí nessas técnicas são o que a gente está buscando. Então, se eu quero DNA é o Southern blotting ou a PCR. Se eu estou buscando o RNA, eu vou utilizar o Northern blotting ou a PCR também. Então, no fim das contas, para esses testes moleculares, o que a gente pode observar é que todos eles precisam de um conhecimento prévio, de um conhecimento molecular da amostra que a gente está buscando, para que quando a gente encontre, ela seja assertiva. Né? A gente tenha certeza, porque esses testes eles são considerados padrão ouro, né? Padrão standard, né? de qualidade, gold standard de qualidade, porque eles dão uma amostra efetiva, eles dão uma amostra que ou é sim ou é não. Então, erros humanos devem ser descartados, né, devem ser minimizados, por isso que as técnicas estão cada vez mais específicas, automatizadas. Então, para o pessoal que trabalha com isso, o pessoal que trabalha com biologia molecular, estudar biotecnologia e bioinformática está sendo muito importante, está sendo um diferencial muito grande para os profissionais, porque não adianta nada a gente saber aplicar técnicas se a gente não sabe interpretar. Se quem faz a leitura e interpretação é um software, eu preciso conhecer um pouco dessa parte de bioinformática. Então, fica a dica aqui para vocês, se vocês se interessarem por essa área de biologia molecular, faz parte sim da nossa curva de aprendizado a estudar a bioinformática. Dando continuidade à nossa disciplina, agora a gente vai falar sobre testes rápidos, né, que na sua maioria são os testes diagnósticos, né, as técnicas sorológicas. Tem alguns detalhes que a gente precisa entender a respeito desses testes que fazem a gente pensar sobre em que momento utilizar esse teste. Então, as técnicas sorológicas, elas se baseiam na detecção ou do antígeno, né, de partículas do micro-organismo, ou na formação de anticorpos do indivíduo. Né? São essas duas frentes que as técnicas sorológicas abordam. Então, o princípio do teste rápido, geralmente ele se baseia na pesquisa de IgG e IgM, que são os dois tipos de anticorpos que são produzidos em maior quantidade, principalmente na fase aguda da doença, e a gente pode usar amostras obtidas a partir do sangue total, soro ou mesmo o plasma. Então, a obtenção da amostra para esse teste ela é extremamente fácil, e o teste em si, a técnica é fácil, porém a gente tem que levar alguns quesitos em consideração. Por exemplo,
quando eu vou detectar antígenos, eu preciso ter conhecimento, né? Eu tenho que saber se a pessoa produz anticorpos, se ela tem anticorpos, certo? Então, para pesquisa de antígenos, eu posso usar soro, plasma, o líquido cefalorraquidiano, o líquido amniótico, urina e fezes. Então, dá para detectar em qualquer uma das amostras biológicas. Para detecção de anticorpo, aí a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a gente tem aí uma expressão que se chama janela imunológica. Muitas vezes as pessoas conhecem esse termo quando a gente fala em HIV, né, que a janela imunológica do HIV dura meses, né? O que seria isso? É o tempo que leva desde a infecção até a pessoa começar a produzir anticorpos e pra gente aqui nos testes, começar a produzir anticorpos em quantidade suficiente para eu conseguir detectar nos meus testes. Então, isso é um fator que tem que ser levado em conta sempre que for pensar em executar um teste rápido, seja ele para qual diagnóstico for. Tá? Fazer esses exames dentro da janela imunológica, quando a pessoa ainda não tem anticorpos detectáveis, é muito perigoso, como um teste único de diagnóstico. Ele não pode ser, ele tem que ser associado a outro tipo. Por quê? A pessoa já está infectada, ela está transmitindo, porém, nesse tipo de ensaio, se estiver dentro da janela imunológica, eu não vou detectar. Então, eu vou dar um negativo para uma pessoa que está doente, ok? O principal ensaio que é utilizado dentro dos imunoensaios, né, de uma forma geral, é o ELISA. O ELISA se baseia na pesquisa de anticorpo ou de antígeno, tá? Os tipos de ELISA, as variações da técnica que a gente tem, é competitivo com antígeno ou anticorpos marcados com fluorocromo. Então, quando houver a interação entre o anticorpo e o antígeno, vai emitir uma luz, vai mudar a coloração e a gente consegue ver até mesmo visualmente, sem microscópio, sem nada, a mudança de coloração e a intensidade da cor. Tá? Então, se eu estiver procurando um anticorpo, eu vou usar o antígeno marcado. Se eu estiver procurando um antígeno, eu vou usar o anticorpo marcado. A captura de antígeno ou ELISA sanduíche, pesquisa de anticorpos indireto e captura de imunoglobulinas classe específicas, ou seja, vou procurar um IgA, um IgE, um IgD, tá? Então, essa é a diferença, são 5 tipos diferentes. Basicamente, a técnica de ELISA ela se baseia em pesquisar anticorpo ou antígeno. Então, se eu estou pesquisando um anticorpo, eu tenho que conhecer o antígeno. Certo? Então eu vou comprar uma plaquinha que tem vários pocinhos, vários buraquinhos, onde no fundo desses pocinhos, se eu estiver procurando o antígeno, vai vir grudado ali na plaquinha o anticorpo. A hora que eu colocar a amostra do meu paciente, se ele tiver antígeno, vai se ligar naquele anticorpo e vai mudar a coloração da minha amostra, ok? Porque sempre o que vem grudado na placa, ele vem acoplado a um fluorocromo. Então, esse fluorocromo só vai estabilizar, só vai provocar uma alteração de cor quando ele se ligar no complexo, certo? Então, se eu estiver procurando um anticorpo, a plaquinha vai vir com antígeno. Se eu estiver procurando um antígeno, a plaquinha vai vir com anticorpo. A diferença que a gente tem aqui, o ELISA sanduíche, ele, por exemplo, ele usa um anticorpo primário e um anticorpo secundário para confirmar, né? Então, ele aumenta um pouco a especificidade do teste. Ok? E o ELISA competitivo, ele vem na placa anticorpos marcados e anticorpos não marcados com fluorocromo. O antígeno, que está sendo pesquisado aqui nesse caso, ele vai se ligar ao anticorpo marcado. E quando houver a lavagem, que faz parte da técnica, todos esses anticorpos aqui não ligados vão ser removidos. E aí então eu consigo visualizar com mais especificidade a presença ou não desses antígenos no ELISA competitivo, tá? A acurácia dos testes rápidos, a acurácia ela se reflete na testagem da probabilidade de que a situação clínica do paciente durante a coleta da amostra vai ser fidedigna. Né? Então, seja lá o teste que eu escolher para fazer, ele tem que ter acurácia, ele tem que me dar a maior probabilidade de ser certo, tanto para o negativo quanto para o positivo. Para a gente determinar a acurácia do teste, a gente leva em conta a sensibilidade e a especificidade. Tá? A sensibilidade, por definição, está relacionado com a capacidade da técnica de quantificar concentrações de anticorpos ou antígenos, mesmo em pequenas quantidades. Quanto mais sensível for o teste, menor a quantidade de antígeno e anticorpo eu preciso para conseguir detectar, ok? Então, a proporção de todos os pacientes com a doença que apresentam resultados positivos quando o teste particular é utilizado. Então, um teste sensível vai me dizer exatamente que aquele paciente que é sintomático está realmente com a doença. A especificidade é a proporção de todos os indivíduos que não têm a doença apresentar
resultados negativos quando o teste ele é utilizado. Tá? Então, quem é que se preocupa em avaliar esses parâmetros, né? Especificidade e sensibilidade, que vão determinar a acurácia? São os profissionais que são treinados para trabalhar com esses testes. A gente consegue ter parâmetros para saber, olha, esse teste ele é mais sensível para tal técnica, para tal pesquisa, do que para outra. Né? Então, o treinamento do profissional para trabalhar nessa área, ele é super importante, porque a gente consegue, com experiência, com o passar do tempo, ir refinando, né, uns testes que são de triagem, basicamente, mas que eles são de triagem barra diagnóstico. Eles, dependendo da janela imunológica que eu falei, eles são assertivos e não tem qual é a janela imunológica, a gente está expondo aí um falso positivo ou um falso negativo. Então, os conceitos de eficiência, acurácia ou precisão, eles se referem à relação entre os números de resultados verdadeiramente positivos e verdadeiramente negativos no teste e o total de indivíduos testados. Então, é a proporção dos diagnósticos corretos, tá? Então, dentro da acurácia, eu vou colocar as equações de sensibilidade e especificidade e junto com o parâmetro de eficiência e precisão diagnóstica, eu posso falar assim, esse teste ele é muito bom para ser feito para essa situação. Ou não, né? Então, para isso que existem essas avaliações. Então, a gente tem aqui, nessa figura, eu tenho a ilustração do que é o ideal, né? Um teste de precisão alta e acurácia alta. Se ele tem acurácia alta, é sinal de que ele é sensível e de que ele é específico. Então, a gente precisa procurar os testes, fazer análise dos testes com esse alvo, né? De alta precisão e alta acurácia. Os índices de falso negativo e falso positivo, eles se baseiam num conceito óbvio, né? O teste diagnóstico está correto se o paciente é positivo, se ele tem a doença. Se o teste deu negativo e ele não tem a doença, certo? Então, um teste diagnóstico que fala para o indivíduo que ele não tem a doença, quando ele tem a doença, ele é um falso negativo. Lembra lá da janela imunológica? É nesse quesito aqui que a gente encaixa a problemática do teste rápido. Então, está incorreto quando o exame deu positivo na ausência da doença e quando dá negativo com o paciente sintomático e doente, né? Que aqui é o que a gente pode ver naquela questão da janela imunológica. Tá? Então, em relação aos testes rápidos, eles são testes muito bons. Atualmente, com o avanço da tecnologia, eles vêm ficando cada vez mais específicos e cada vez mais sensíveis, né? Mas para diagnósticos de novos micro-organismos, a gente precisa tomar muito cuidado na aplicação desse teste em relação à janela imunológica, sempre respeitando e tentando buscar informações sobre isso. Então, por exemplo, em relação à Covid-19, o período de incubação, a janela imunológica, dura 14 dias, né? Então, são 14 dias que eu posso soltar laudos falsos negativos e o paciente está transmitindo a doença no meio de uma pandemia. Então, sempre que a gente for escolher um teste diagnóstico, a gente precisa levar em consideração esses fatores, não pode ignorá-los e tem que pensar sempre com muita cautela em toda a disposição técnica, né, de equipamentos e principalmente profissional treinado para fazer o teste e para identificar falsos positivos e falsos negativos. Dando continuidade à nossa disciplina, agora a gente vai falar um pouco sobre inovações tecnológicas, principalmente voltada para a detecção de novos vírus, né? A gente sempre tem algumas técnicas já estabelecidas que vão ajudar a gente na detecção da estrutura do vírus, para conhecer a estrutura diferencial, o que pode fazer desse vírus um vírus pertencente a determinada família, ou excluir ele daquela família e descobrir uma nova família viral. Tudo isso tem uma importância muito grande nas técnicas de terapia, né, de tratamento das doenças virais. Então a gente tem essa pesquisa, ela ajuda na comprovação da viremia, né, que pode ser feita no isolamento do vírus, por técnicas que eu vou descrever daqui a pouco, detecção do antígeno ou do anticorpo, pelas técnicas de testes sorológicos, ou pelas técnicas moleculares, através da amplificação do genoma, né, o PCR, o Western blotting, dot blotting, todas aquelas técnicas que a gente já discutiu anteriormente. O primeiro teste que eu vou explicar para vocês é o teste de interferência viral, né? Ele se baseia no fenômeno de que a cultura celular infectada pode se tornar resistente à infecção por outro vírus, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma cultura de células que eu já sei que são o alvo, né, de determinado vírus. Essa célula está infectada pelo vírus e eu coloco um outro vírus que ele é 100%... ele tem um tropismo altíssimo por aquela célula. E aí ele tem o teste de interferência, ele se baseia no quanto esse vírus de referência, o vírus que está sendo inoculado, interfere na replicação viral do vírus que eu estou tentando identificar. Então vamos seguir a figurinha aqui. O que seria uma célula permissiva, né? Todo vírus tem um tropismo, né? Todo vírus tem uma célula de preferência para infectar. Então
a cultura de células, que é o foco do teste, o teste todo é feito em cultura celular, ele vai se basear na presença dessas células, de preferência do vírus que eu estou buscando, que eu estou tentando identificar, tá? Então eu vou inocular nessa cultura de célula a amostra do paciente que eu acho que tem o vírus, perfeito? A inoculação vai ficar em cultura por 24 horas, e aí eu vou aplicar o vírus de referência, que é aquele vírus de altíssimo tropismo, para aquela célula que está sendo utilizada como um alvo, tá? Então eu faço duas alíquotas, né? Perdão, é uma alíquota do vírus inoculado e uma sem a amostra do meu paciente, que vai servir como meu controle, ok? Coloquei o vírus de interferência nas duas amostras, essa daqui é do meu paciente e essa daqui é o controle. Tá? Vamos incubar por mais 24 horas e depois a gente vai observar em microscópico o efeito citotóxico do vírus, ou seja, o efeito de invasão na célula e o efeito de indução da diminuição da replicação desse vírus. Então, material positivo para o vírus pesquisado, o que vai acontecer? O vírus de interferência, ele não vai conseguir interagir, né, com a célula, mas ele vai impedir a replicação do vírus de referência. Então, vamos lá. O resultado positivo vai mostrar pra gente que o vírus de interferência teve a replicação impedida pelo vírus que está causando a doença na pessoa, certo? A amostra negativa para o vírus pesquisado vai mostrar que o vírus de referência conseguiu infectar a célula, teve a sua replicação não comprometida e destruiu a célula ou causou algum efeito citotóxico. Então é isso que a gente observa em microscópio para saber ou não se aquele vírus está presente e qual é o grau de infectividade desse vírus. Se ele é muito tóxico para a célula ou se ele é pouco tóxico para a célula. Outro teste também utilizado é o teste de neutralização. O que seria neutralizar, né, um vírus? Quando a gente já tem a resposta imune adaptativa bem expressiva, a gente tem anticorpos específicos para diversos antígenos, correto? Então, quando a gente entra em contato com aquele antígeno numa segunda vez, esses anticorpos eles vão recobrir aquele antígeno, que aqui no caso é uma partícula viral, e essa cobertura do vírus pelos anticorpos vai impedir que o vírus se ligue na célula dele, na célula que ele quer infectar. E aí, então, numa resposta imune fisiológica, essa neutralização por anticorpo vai recrutar os fagócitos e eles vão destruir aquela partícula viral. Tudo isso mediado pela neutralização dos anticorpos. Então, basicamente, o teste ele se baseia na mistura, né, do soro do meu paciente mais um vírus. Né? Então, o soro do meu paciente, que provavelmente tem o anticorpo, né, para aquele vírus, e o vírus propriamente dito, ou as partículas virais. Eu vou inocular, geralmente a gente sempre faz um controle também. Então, se o paciente tiver anticorpos para aquele vírus, eu vou ter um teste positivo, porque vai haver ausência de replicação viral, ou seja, as células vão estar intactas. Ou seja, os anticorpos daquela pessoa neutralizaram o vírus, que foi inoculado aqui na minha amostra. Se o teste deu negativo, é porque houve replicação do vírus, ou seja, a pessoa não tem anticorpo. Então, o vírus invadiu a célula, se replicou e causou o dano celular. Esse é o teste de neutralização. Agora, falando um pouco sobre os testes de imagem para doenças virais, eles são considerados testes preditivos de diagnóstico. Por quê? Porque a gente, no teste de imagem, principalmente tomografia e ressonância, a gente consegue mapear danos estruturais em determinados órgãos, ou em tecidos, ou em estruturas. Então, o diagnóstico por imagem, ele fica aí como um suporte diagnóstico para confirmar uma doença ou descartar essa doença. No caso da Covid-19, a tomografia ela tem sido utilizada como um teste de triagem também, porque como o vírus ele ataca primeiramente o sistema respiratório, depois outros sistemas, as imagens geradas por uma ressonância ou por uma tomografia, elas são bem características, são lesões características do coronavírus. Então a gente consegue acompanhar o avanço da doença através desses exames de imagem. Então ele é um exame de triagem, mas ele é um exame também de controle e de prognóstico, avanço e prognóstico da doença. Né? A aplicabilidade desse teste no contexto da Covid, ela vem sempre acompanhada pelo teste molecular. Então, o teste molecular confirma se tem ou não aquele vírus, e as análises de imagem, elas vêm aí para ajudar, né, no diagnóstico e no avanço da doença.
No contexto de aplicar os testes sorológicos, mais os moleculares, no contexto da infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, tem que se ter em mente, em primeiro lugar, que os testes moleculares, eles são relativamente caros e eles levam um período de tempo considerável para ficarem prontos, né? Eles não têm resultados imediatos que nem os testes sorológicos, por exemplo. Então, a aplicação desse teste em massa, ela demanda políticas públicas de fornecimento de insumo para os laboratórios, mas é o ideal, né, quando se trata de uma pandemia, você rastrear, fazer o RT-PCR em todo mundo, sintomáticos e assintomáticos, se tiveram ou não tiveram contato com pessoas com o vírus. Mas isso nem sempre é viável. Então, a ideia é que esses testes, eles sirvam, eles ajudem principalmente a mapear mutações nesses novos vírus. Então é importante fazer essa testagem tanto nos infectados sintomáticos, nos infectados assintomáticos e nos não infectados, né? Porque a gente descarta aquela população e foca nos que foram infectados e analisa toda a alteração estrutural, né, do gene que nós estamos tratando. Então, a ideia de fazer essa aplicação em massa dos testes moleculares, além de ser um desafio de alto custo, como eu já comentei, ele valida aceleradamente os testes que podem trazer algumas incertezas. Então, por exemplo, eu fiz um teste sorológico, veio negativo, e a gente já entendeu por que pode vir um negativo. E aí vai lá e faz um teste molecular da positivo. Então, tem que se acompanhar muito a população, nesse caso, no quesito de informação, né? Não é porque eu fiz um teste do furinho no dedo, que é rápido, que eu tô livre, que eu posso quebrar o isolamento social quando for o caso, enfim. Tem várias considerações aí que devem ser feitas, né, nesse sentido de, olha, não é porque eu fiz um teste rápido que eu tô livre, né? O ideal seria que todos tivessem acesso ao teste molecular, porque isso dá mais segurança, né, e orienta melhor as políticas públicas no tratamento, aqui no caso da pandemia pelo SARS-CoV-2, tá ok? Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo para vocês. Até a próxima!